palácio real em Jerusalém estava envolto em um silêncio carregado, mas não de medo, era um silêncio de expectativa. O grande rei Davi havia falecido, e sobre os ombros de seu jovem filho, Salomão, recaía o peso imenso de um reino recém-unificado. O trono era alto, mas o jovem rei sentia-se pequeno. Ele herdara glória e prosperidade, mas também as complexidades de governar um povo que era o tesouro de Deus. Salomão era inexperiente e sua juventude era notória. Ele próprio reconhecia a vastidão da tarefa. Como guiar e julgar com justiça milhões de pessoas? Qualquer erro poderia custar a paz e a estabilidade que seu pai havia conquistado. A primeira e mais crucial decisão de seu reinado não foi uma guerra ou um tratado, mas sim um ato de humildade e adoração. Salomão viajou para Gibeão, onde estava o tabernáculo do Senhor. Ali, ele ofereceu 1000 holocaustos, um ato de dedicação e reconhecimento de que a força de Israel vinha do Deus de seus pais. Naquela noite, enquanto dormia em Gibeão, Deus lhe apareceu em sonho. Não foi uma visão de terror ou um comando severo, mas um convite aberto, a promessa de um cheque em branco divino. Peça o que quiser que eu lhe darei. Imagine o poder daquele momento. O Criador do universo convidando-o a pedir qualquer coisa. Salomão poderia ter pedido longevidade, riquezas incalculáveis ou a derrota de todos os seus inimigos. O que um rei jovem, ambicioso e inexperiente escolheria? Sua resposta foi um testemunho de seu caráter e de sua prioridade. Ele não pensou em si, mas no fardo que carregava. Com uma humildade comovente, ele disse: Tu demonstraste grande bondade para com o teu servo, meu pai Davi, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. E tu tens mantido essa grande bondade para com ele, dando-lhe um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste rei em lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas um jovem e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que tu escolheste, um povo tão grande que não pode ser contado nem numerado. Dá, pois, ao teu servo um coração sábio para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Este pedido altruísta mudou a história. O Senhor se agradou da escolha de Salomão. Ele não apenas concedeu a sabedoria que o rei pediu, mas como bônus pela sua generosidade e foco no bem comum, também lhe deu aquilo que ele não pediu: riqueza e honra incomparáveis. Salomão acordou daquele sonho transformado, investido de uma capacidade mental e espiritual sem precedentes. Sua sabedoria não seria apenas a inteligência humana, mas a sabedoria divina permeando seu julgamento. Ele sabia que o momento de testar essa nova capacidade chegaria em breve, e seria nos desafios mais complexos da vida cotidiana de seu povo que essa dádiva seria revelada ao mundo. Sua primeira e mais famosa oportunidade de mostrar essa luz não tardaria a chegar, e viria por meio de um conflito humano trágico e desesperador. Olá a todos, e bem-vindos ao canal. Vocês acabam de ouvir como a semente da sabedoria foi plantada no coração do rei Salomão. Hoje vamos desdobrar a história completa do julgamento de Salomão, um episódio que se tornou sinônimo de discernimento puro e justiça impecável. É uma narrativa que prova que a verdadeira autoridade não reside na força da espada, mas na clareza do intelecto. Esta história não é apenas um registro histórico, é um estudo de caso sobre a natureza humana, a verdade e o poder de uma mente que consegue ver além das aparências e das palavras. A sabedoria de Salomão concedida por Deus permite que ele enxergue a verdade através da névoa das emoções e das mentiras. Mas antes de mergulharmos no drama do tribunal, eu quero saber qual é a sua definição de sabedoria. É o acúmulo de conhecimento, ou é a capacidade de aplicar esse conhecimento com discernimento? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E como sempre, me diga de qual cidade você está assistindo a esta história. Saber de onde vocês estão me assistindo me mostra como essa mensagem atemporal de justiça viaja pelo mundo. Nesta longa jornada de 100 minutos que nos aguarda, vamos explorar o contexto da época, o Palácio de Justiça, a entrada das duas mulheres desesperadas, o drama de seus argumentos e, finalmente, o golpe de gênio de Salomão que desvendou a verdade. É um conto que ressalta a importância da verdade e do amor materno, e a punição que recai sobre a fraude e a malícia. Se você está pronto para se maravilhar com a sagacidade de um rei e entender o verdadeiro significado da justiça, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os detalhes desta história épica. Agora, vamos voltar ao palácio, onde a dádiva de Gibeão estava prestes a ser testada pelo mais difícil dos dilemas. O reino de Israel, sob o início do reinado de Salomão, desfrutava de uma paz e prosperidade
prosperidade notáveis. As construções de seu pai estavam sendo finalizadas e o comércio florescia. Contudo, em meio à grandeza da corte, o rei dedicava um tempo considerável à sua função mais importante, a de juiz supremo. Naquela época, a justiça não era apenas uma aplicação de leis, era um exercício de sabedoria pessoal do monarca. As pessoas vinham ao rei com seus litígios mais complexos, esperando que sua palavra final trouxesse a paz. O palácio de justiça era, portanto, o coração moral do reino. As leis de Moisés forneciam a base, mas o discernimento do rei era a ponte entre a letra da lei e o espírito da justiça. Um dia comum de julgamentos estava prestes a se tornar extraordinário. As portas do salão se abriram e entraram duas mulheres. Não eram damas da corte, nem pessoas de alta posição. Eram prostitutas, vivendo nos limites da sociedade, cujas vidas já eram marcadas pela dor e pelo abandono. A presença delas no tribunal real por si só já era um fato incomum. Elas vieram com um caso de vida e morte, um drama de maternidade e desespero que capturou imediatamente a atenção de todos os presentes. A história que elas trouxeram era simples, mas o conflito era terrível. As duas mulheres moravam na mesma casa. Eram vizinhas, compartilhando o mesmo teto em uma sociedade onde a vida para elas era precária e solitária. Ambas ficaram grávidas e deram à luz com apenas 3 dias de diferença, sozinhas, sem a ajuda de parteiras ou qualquer testemunha confiável. O que se seguiu foi uma tragédia. A primeira mulher começou a contar sua versão, seus olhos marejados de dor e indignação, suas mãos tremendo. Ela narrou os eventos da noite fatídica. "Ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz e 3 dias depois ela também deu à luz. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém conosco na casa, a não ser nós duas." Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil de sua história. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele e o sufocou enquanto dormia. Então, ela se levantou no meio da noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs para dormir junto dela. E o seu filho morto, ela o pôs para dormir junto de mim. A primeira mulher continuou, a voz embargada pela emoção. "Pela manhã, eu me levantei para amamentar o meu filho, e vi que ele estava morto. Mas quando o examinei bem, percebi que não era o meu filho, aquele que eu havia dado à luz." Ela havia examinado o corpo inerte sob a fraca luz da manhã, e com o conhecimento íntimo de uma mãe, percebeu a troca perversa. Seu filho, o vivo, tinha sido roubado. A segunda mulher, a acusada, que segurava firmemente a criança viva, interrompeu a história com fúria e veemência. "Não é verdade. O filho vivo é meu, e o morto é seu." As duas passaram a gritar, a verdade se perdendo no caos das acusações e da angústia. O salão de audiências, antes solene, tornou-se um palco de desespero e gritaria. A primeira mulher insistia: "Não, o morto é o seu filho, e o vivo é o meu." O rei Salomão observava a cena. Seus olhos percorriam os rostos das mulheres. O dilema era perfeito. Não havia testemunhas, exceto o tempo e o sono. As evidências físicas, um bebê vivo e um bebê morto, estavam ali, mas não indicavam a quem pertencia o quê. Ambas juravam pela verdade. A lei mosaica exigia 2 ou 3 testemunhas para validar uma acusação, e ali não havia nenhuma. A palavra de uma mulher estava contra a palavra da outra, e o prêmio da disputa era uma vida humana. O rei tinha sido testado por Deus em Gibeão, e agora era o momento em que a sociedade testava a dádiva divina. Como poderia a sabedoria penetrar a escuridão de uma mentira tão perversamente arquitetada? A justiça exigia mais do que meras palavras. Salomão precisava de um método que não dependesse de testemunho externo, mas que revelasse a verdade intrínseca do coração. Qual seria a estratégia que o rei, recém-investido de sabedoria divina, usaria para quebrar o impasse e fazer a verdade emergir das profundezas da alma humana? O desafio agora era transformar a disputa em uma revelação. O caso era insolúvel pelos métodos jurídicos convencionais. O rei Salomão tinha que recorrer à sua recém-adquirida sabedoria divina. Ele se recostou em seu trono, observando o fervor e a paixão das duas mulheres. Ele notou a intensidade das acusações, mas também a diferença sutil no tom de desespero de cada uma. A primeira mulher, a mãe verdadeira, clamava pela perda e pela injustiça do roubo. A segunda mulher, a impostora, clamava pela posse do bebê vivo, uma possessividade que no fundo mascarava a culpa. O rei percebeu que para quebrar a mentira, ele precisava criar uma situação onde a verdade fosse mais forte do que o instinto de autopreservação e a
ganância. Ele não podia buscar a verdade nos fatos externos. Ele tinha que buscar a verdade no instinto mais primordial e incontrolável, o amor materno. A sabedoria, nesse caso, era a arte de testar o coração. Salomão permitiu que as mulheres continuassem seus argumentos por um tempo, ouvindo cada detalhe, cada inflexão, medindo a determinação de cada uma. Mas logo ele percebeu que o impasse verbal não levaria a lugar nenhum. A segunda mulher tinha o bebê vivo e o poder do fato consumado, enquanto a primeira mulher tinha apenas a sua palavra e sua dor. Era o momento de um ato dramático, um movimento que chocaria o tribunal e forçaria as emoções mais profundas a virem à tona. A estratégia de Salomão era genial em sua simplicidade cruel. Ele se levantou, batendo na madeira do trono. O silêncio voltou. Com uma voz firme, mas calma, o rei proferiu sua sentença inicial. A primeira mulher diz: "O filho vivo é meu e o morto é seu." A segunda mulher diz: "Não, o filho morto é seu e o vivo é meu." Tendo em vista que não há como discernir a verdade através de meras palavras, e visto que o bebê não pode ser dividido por lei, eu ofereço a única solução que resta. A respiração de todos no salão parou. A plateia, composta por oficiais, conselheiros e cidadãos, inclinou-se, esperando a palavra final do jovem rei. Salomão olhou para um de seus guardas e ordenou: "Tragam uma espada." A ordem em si já era assustadora. Um guarda trouxe a espada longa e afiada, o símbolo da justiça e do poder do rei, e a colocou diante do trono. O metal frio refletia a luz no salão, criando um brilho sinistro. Em seguida, o rei proferiu a sentença que entraria para a história: "Cortem ao meio o filho vivo e deem metade a uma e metade à outra." A plateia reagiu com horror silencioso. Os conselheiros entreolhavam-se perplexos. A ordem parecia ser a antítese da sabedoria e da justiça. Parecia um ato de barbárie irracional, uma prova da inexperiência do jovem rei. Como poderia a sabedoria divina levar a tal crueldade? Mas a sabedoria de Salomão não estava na ação em si, mas na reação que ela provocaria. A ordem de cortar a criança era um catalisador de verdade, um teste de estresse emocional extremo. O instinto de posse e o instinto de proteção seriam imediatamente confrontados, e o instinto materno verdadeiro prevaleceria sobre o instinto de fraude. As duas mulheres reagiram de forma imediata e oposta, exatamente como Salomão havia previsto. A primeira mulher, a mãe verdadeira, foi consumida por uma agonia lancinante. Seu rosto se contorceu de dor e desespero, e ela se jogou aos pés do rei, clamando por misericórdia. O desejo de proteger o filho superou a necessidade de possuí-lo. Ela implorou, sua voz cheia de amor verdadeiro e abnegação: "Por favor, meu senhor, dê-lhe o bebê vivo, não o matem. Eu abro mão dele, que ela fique com o menino, mas que o menino viva." Em seu clamor, ela estava disposta a perder seu filho para a mentirosa, contanto que ele vivesse. O amor materno real não é possessividade, mas sim o desejo de que o ser amado prospere, mesmo que longe de si. A segunda mulher, a impostora, reagiu com frieza calculista e uma inveja cruel. Ela olhou para a cena com satisfação e insistiu na crueldade: "Que ele não seja nem meu nem seu. Cortem-no ao meio. Se eu não posso tê-lo, que ela também não o tenha." Seu desejo era de vingança e de igualdade na tragédia, provando que seu vínculo com a criança não era o amor que deseja o bem, mas a ganância que deseja a posse. O instinto de fraude e posse falava mais alto do que qualquer vínculo materno. A revelação foi instantânea e absoluta. Os conselheiros, o guarda, a plateia, todos entenderam. A diferença entre o amor verdadeiro e o interesse próprio estava clara como cristal. A sabedoria de Salomão estava manifesta, não em um discurso longo, mas em uma única e brilhante jogada psicológica. Ele não precisou de um interrogatório complexo. Ele usou o maior juiz de todos, o coração de uma mãe. O rei Salomão agora tinha a verdade. Sua decisão final não seria apenas um decreto, mas a própria personificação da justiça divina. Como ele consolidaria a autoridade desse julgamento? E qual seria o impacto desse ato de sabedoria sobre o futuro de seu reinado e sobre a memória das pessoas? A próxima etapa é a sentença final e o que ela significou para o reino. Salomão não hesitou. Ele não precisava de mais provas. O teste da espada havia separado a mãe verdadeira da impostora, o amor da inveja. A abnegação da primeira mulher, que preferiu ver o filho na mão da rival a vê-lo morto, era a assinatura irrefutável da sua maternidade.
O rei bateu o cetro no chão novamente e todos os olhares se voltaram para ele, aguardando a consolidação do veredicto. O alívio na face da primeira mulher, embora ainda permeado pelo medo, era palpável. A decepção sombria na face da segunda mulher era a confissão silenciosa de sua mentira. Com a autoridade que lhe fora concedida em Gibeão, Salomão deu sua sentença final. Não o matem. Deem o bebê vivo à primeira mulher. Ela é a mãe dele. A justiça havia prevalecido. O bebê foi devolvido aos braços de sua mãe. A vida foi preservada e a mentira foi punida. O alívio da mãe verdadeira foi misturado com uma gratidão profunda e reverente. A impostora, desmascarada e humilhada, teve que se retirar do palácio de justiça. O impacto daquele julgamento não foi apenas a resolução de um caso. A notícia do julgamento de Salomão se espalhou como fogo por todo Israel. O povo soube imediatamente do discernimento do rei. Não era apenas a decisão que era impressionante, mas o método. O uso de uma ameaça extrema para extrair uma reação instintiva e verdadeira era um golpe de gênio. Todos os israelitas souberam que havia sabedoria divina no rei para fazer justiça. A conclusão que eles tiraram foi crucial para a estabilidade do reino. O novo rei era justo e sua justiça vinha de Deus. Este reconhecimento cimentou o poder de Salomão. Ninguém mais ousaria levar uma mentira ao seu tribunal, e o medo de sua sabedoria atuaria como um poderoso desestímulo à injustiça e à fraude. A sabedoria de Salomão tornou-se uma lenda, e os anos de paz e prosperidade que se seguiram foram creditados à sua capacidade de governar com retidão. Mas a sabedoria de Salomão não se limitou apenas a julgar. Ele a aplicou em todas as áreas da vida do reino. Ele organizou a administração de Israel em 12 distritos, garantindo a provisão de alimentos para a corte e para o reino. Ele estabeleceu a paz com as nações vizinhas, particularmente com Irão, rei de Tiro, com quem firmou uma aliança comercial crucial para o fornecimento de materiais para suas grandes obras. Seu domínio se estendeu desde o rio Eufrates até a fronteira com o Egito, e todas essas nações lhe prestavam tributo. Sua sabedoria era a chave para a diplomacia e a estratégia militar, mantendo a paz através da força da reputação e da inteligência, e não apenas pela força bruta. A mais famosa aplicação da sua sabedoria administrativa foi a construção do Templo do Senhor em Jerusalém, um projeto ambicioso que seu pai, Davi, havia planejado. Salomão dedicou anos à construção dessa obra monumental. O templo não era apenas uma estrutura arquitetônica, era o centro espiritual de Israel, o lugar de descanso da Arca da Aliança e a morada simbólica do Deus de Israel. A conclusão do templo e a subsequente oração de dedicação de Salomão são momentos de profundo significado teológico e histórico. Sua oração demonstrava não apenas a sua sabedoria, mas a sua teologia. Ele reconhecia que Deus não poderia ser contido por nenhum edifício, mas que o templo era um local para onde o povo poderia se voltar em oração. Sua fama, no entanto, não parou nas fronteiras de Israel. A sabedoria de Salomão começou a atrair a atenção de monarcas de terras distantes. Reis e rainhas viajavam longas distâncias, não para fazer guerra ou comércio, mas apenas para ouvir a voz do rei e testemunhar seu discernimento. A mais notável dessas visitantes foi a rainha de Sabá. Ela veio com uma enorme caravana de camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, determinada a testar a reputação do rei com enigmas e perguntas difíceis. A rainha de Sabá era a personificação da curiosidade intelectual do mundo em relação a Salomão. O que ela perguntaria? E como o rei, cuja sabedoria já era lendária, se sairia neste teste de intelecto e riqueza perante uma das monarcas mais poderosas e ricas da época? A vinda dela ao palácio marca o auge da glória de Salomão, mas também o prenúncio de uma jornada de vida que, tragicamente, teria suas próprias sombras. A chegada da rainha de Sabá a Jerusalém foi um evento de tirar o fôlego. Sua caravana era um espetáculo de riqueza e poder, projetando a imagem de um reino distante, misterioso e extremamente próspero. Ela veio para testar Salomão com perguntas difíceis e enigmas filosóficos, uma tradição de troca intelectual entre governantes. A rainha não estava interessada em relatos de segunda mão. Ela queria ver por si mesma se a fama de sabedoria do rei de Israel correspondia à realidade. Ao chegar ao palácio, a rainha ficou imediatamente impressionada. Ela observou a disposição dos aposentos do rei, o luxo da sua mesa, a ordem dos seus servos, a vestimenta impecável dos seus oficiais e, sobretudo, a arquitetura e a escala do templo que ele havia construído. Tudo falava de ordem, inteligência e uma riqueza inigualável, uma manifestação material da sabedoria que ele possuía.
Mas o que a fascinou de verdade foi a própria presença de Salomão e a maneira como ele respondia às suas questões. A rainha não o poupou. Ela apresentou a ele os enigmas mais complexos, as questões mais profundas sobre filosofia, governo e a natureza humana. E em cada uma delas, Salomão tinha uma resposta pronta, perspicaz e satisfatória. Ele não apenas respondia às perguntas, ele as desvendava, oferecendo uma profundidade de entendimento que a rainha jamais havia encontrado. Sua sabedoria cobria todos os campos, desde a botânica, onde ele podia dissertar sobre todas as árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota no muro, até a zoologia, onde ele falava sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Ele havia composto milhares de provérbios e cânticos, a sabedoria fluindo dele como um rio inesgotável. A rainha de Sabá ficou sem palavras, sua mente e seu coração completamente subjugados. Ao final de seu interrogatório e sua observação minuciosa do reino, ela exclamou: "É verdade a palavra que ouvi na minha terra sobre os teus feitos e sobre a tua sabedoria. Eu não acreditei nos relatos até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram sequer a metade. A tua sabedoria e a tua prosperidade ultrapassam a fama que chegou aos meus ouvidos. Felizes são os teus homens. Felizes são estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Por causa do amor do Senhor por Israel e para estabelecê-lo para sempre, ele te constituiu rei para executares juízo e justiça." Ela não apenas reconheceu a superioridade de Salomão, mas reconheceu a fonte de sua grandeza, o Deus de Israel. A rainha de Sabá presenteou Salomão com uma quantidade extraordinária de ouro, especiarias raras e pedras preciosas. Salomão retribuiu seus presentes, dando-lhe tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele já havia dado a ela por sua generosidade real. A visita da rainha de Sabá foi o ápice da reputação internacional de Salomão, um selo global de que sua sabedoria era um fenômeno sem precedentes. A era de Salomão, conhecida como a Idade de Ouro de Israel, foi marcada por essa sabedoria, riqueza e paz. O palácio real, o templo e os projetos de construção tornaram Jerusalém o centro do mundo antigo. O nome de Salomão era sinônimo de discernimento, e seu reino a prova de que a justiça e a ordem levam à prosperidade. No entanto, a história de Salomão não termina com essa glória. A sabedoria divina que lhe foi dada para governar o reino, infelizmente, não foi aplicada de forma consistente em sua vida pessoal. O rei, que foi capaz de resolver o dilema de duas mães, falhou em governar o seu próprio coração. As riquezas e a honra que lhe foram dadas como bônus pela sua escolha tornaram-se as armadilhas que o levariam a desviar-se do caminho de seu Deus. A sabedoria de Salomão é lendária, mas a fraqueza de seu coração humano se revelaria mais forte do que a sua dádiva. O próximo capítulo de sua vida não seria de glória, mas de desvio gradual, onde o amor por esposas estrangeiras e a busca por prazeres terrestres o levariam a cometer o maior erro de seu reinado, o declínio espiritual. A tentação não veio na forma de um inimigo externo ou de um desafio político, mas sim através da ostentação e da indulgência. A riqueza de Salomão era imensa, e sua busca por luxo e poder levou-o a acumular uma vasta cavalaria e a construir palácios esplêndidos. Mas seu maior erro estava na violação das leis que o próprio Deus havia estabelecido para os reis de Israel: a proibição de multiplicar cavalos, ouro e, mais perigoso de tudo, esposas. Salomão, em sua busca por alianças políticas e talvez por causa de sua própria vaidade, acumulou 700 esposas que eram princesas e 300 concubinas. Muitas delas eram estrangeiras, vindas de nações que adoravam deuses pagãos. O rei que havia construído o templo ao Deus vivo permitiu que seu coração fosse desviado por estas mulheres. O versículo é claro: quando Salomão era já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. O auge do seu desvio foi a construção de santuários pagãos nas colinas ao redor de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Ele edificou altares para Astarote, a deusa dos Sidônios, para Moloque, o deus repugnante dos Amonitas, e para outros deuses de suas esposas. O mesmo
mesmo rei que havia orado a Deus na dedicação do templo permitiu que a idolatria, o maior pecado de Israel, florescesse em sua própria capital. O homem de sabedoria incomparável agiu com uma tolice chocante. O Senhor, que havia aparecido 2 vezes a Salomão, ficou irado com este desvio. A sabedoria concedida era um dom para o benefício do povo e para a glória de Deus, e ele a havia usado como licença para o pecado. Deus apareceu novamente a Salomão, em outra ocorrência, não no sonho inicial, e o confrontou, lembrando-o da aliança. A punição foi severa. Deus iria rasgar o reino de Israel das mãos de Salomão, mas, por amor a Davi, seu pai, a divisão não ocorreria durante a sua vida, e uma tribo seria preservada para o seu filho. A divisão seria o castigo pela sua desobediência. Os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados, portanto, não pela paz, mas pelo surgimento de adversários. Hadad, o Edomita, e Rezon, o sírio, levantaram-se contra Israel, perturbando a paz que antes era inabalável. Mais preocupante ainda, surgiu um adversário interno, Jeroboão, um jovem oficial inteligente e capaz, a quem o profeta Aías havia profetizado que governaria 10 das 12 tribos de Israel. A profecia era a confirmação do juízo de Deus. Salomão, ciente da ameaça, tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito, esperando o momento certo para retornar e cumprir a profecia. A vida de Salomão se tornou um paradoxo trágico. O homem mais sábio da terra, que escreveu provérbios sobre a futilidade da vaidade e os perigos da mulher imoral, sucumbiu exatamente a esses vícios. A sabedoria, que ele usou tão brilhantemente para julgar os outros, não conseguiu protegê-lo de si mesmo. Seus escritos tardios, como o livro de Eclesiastes, refletem essa desilusão profunda, uma busca incessante por prazer e conhecimento que, ao final, era apenas vaidade e correr atrás do vento. Ele buscou o prazer na bebida, nas obras de arte, nos palácios e nas riquezas, e descobriu que nada preenchia o vazio. O homem que tinha tudo sentia-se vazio. Quando Salomão finalmente morreu, após 40 anos de reinado, ele deixou um legado de glória inigualável, mas também a semente da destruição. Ele não havia preparado seu filho, Roboão, para governar com a mesma justiça e humildade. A sabedoria que lhe havia sido dada como um dom pessoal não era transmissível. O julgamento de Salomão foi um ato de sabedoria divina para salvar uma criança. No entanto, o fracasso de Salomão em manter a fidelidade a Deus levou à divisão de um reino inteiro. O próximo capítulo não será mais sobre a sabedoria do rei, mas sobre as consequências de sua falta de sabedoria pessoal, à medida que o reino que Davi construiu desmorona nas mãos de seu filho. O funeral de Salomão marcou o fim da idade de ouro de Israel e o início de uma crise profunda. Seu filho, Roboão, ascendeu ao trono. Ele era jovem, mas não tinha a humildade nem a sabedoria de seu pai. Enquanto Salomão foi sábio ao pedir discernimento, Roboão foi arrogante ao assumir o poder. O primeiro grande desafio de seu reinado não veio de um inimigo estrangeiro, mas de seu próprio povo. Jeroboão, o adversário profetizado, voltou do Egito. Ele se juntou aos representantes das 10 tribos do norte, que tinham se cansado das pesadas cargas de trabalho e impostos impostos por Salomão para financiar seus vastos projetos de construção. Eles vieram a Siquém, onde Roboão estava para ser coroado, e apresentaram um ultimato. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia o trabalho duro e o jugo pesado que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Roboão pediu 3 dias para pensar. Ele buscou conselho primeiro junto aos anciãos, os conselheiros experientes que haviam servido a seu pai. Os anciãos, imbuídos da sabedoria que Salomão deveria ter ensinado, aconselharam a humildade. Eles disseram: se hoje você se puser a serviço deste povo e lhes responder com bondade, eles serão seus servos para sempre. O conselho era sábio. A liderança é serviço. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos e buscou a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e eram seus amigos. Os jovens, cheios de arrogância e inexperiência, aconselharam a força e a tirania. Eles disseram: diga a este povo, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Meu pai impôs a vocês um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com chicotes. Eu os castigarei com escorpiões.
jovens. No terceiro dia, Roboão, com a tolice da inexperiência e a vaidade da juventude, seguiu o conselho dos jovens. Ele respondeu ao povo com dureza e ameaças. A decisão foi a confirmação da profecia e o catalisador da destruição. O povo de Israel viu na resposta de Roboão não a justiça de seu pai, mas a opressão de um tirano. Eles se revoltaram. O grito de rebelião ecoou por Israel. Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Volte para suas tendas, ó Israel. Agora cuida de tua casa, ó Davi. O reino estava irremediavelmente dividido. As 10 tribos do norte se separaram e fizeram de Jeroboão seu rei, criando o reino de Israel. Roboão permaneceu rei apenas sobre as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que formaram o reino de Judá. O legado de Salomão, a paz e a união, desmoronou em um único ato de arrogância. O homem de sabedoria divina não conseguiu garantir a sabedoria de seu sucessor. O destino de Jeroboão, o novo rei do norte, foi igualmente trágico, embora guiado pela astúcia e não pela tolice. Ele temia que seu povo, ao subir a Jerusalém para adorar no templo, como era costume, se sentisse tentado a retornar a Roboão. Em uma manobra política para consolidar seu poder, ele estabeleceu novos centros de adoração em Betei e Dan, criando 2 bezerros de ouro, e dizendo ao povo: basta de subires a Jerusalém, eis, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Essa decisão foi a ruína espiritual do reino do norte. O rei que havia sido levantado para castigar o desvio de Salomão levou seu próprio povo a uma idolatria ainda mais profunda. Jeroboão se tornou o modelo de rei mau na história bíblica, lembrado por fazer Israel pecar. A sabedoria havia se ausentado completamente da linhagem de liderança. O contraste entre o início e o fim da história é gritante. O julgamento de Salomão, um ápice de justiça e discernimento que salvou uma criança, contrasta com a ruína do reino, causada pela falta de discernimento na vida pessoal e na sucessão. A sabedoria era um dom, mas a fidelidade era uma escolha que Salomão falhou em manter. A história não é apenas sobre o julgamento, mas sobre o valor e a fragilidade da sabedoria. O legado final de Salomão é complexo. O homem que foi o mais sábio de todos também foi aquele que mais falhou. O reino dividido agora teria 2 caminhos, o do norte dominado pela idolatria de Jeroboão e o do sul que ainda tinha o templo e a linhagem de Davi. Qual seria a lição final que a história de Salomão nos deixa sobre o poder da sabedoria e a necessidade da vigilância espiritual? A próxima e última parte resumirá o legado de glória, erro e a mensagem eterna do julgamento. A história do julgamento de Salomão e a subsequente queda do reino nos deixam com uma poderosa e complexa tapeçaria de lições. O rei não é lembrado apenas por sua riqueza e seu templo, mas crucialmente pela sua capacidade de penetrar a escuridão da fraude com a luz da verdade. O julgamento de Salomão permanece como um farol de justiça, um arquétipo de discernimento. Ele provou que, na ausência de fatos concretos, a sabedoria pode criar uma situação que revela a verdade do coração. A crueldade aparente de sua ordem de cortar a criança ao meio foi a ferramenta mais eficaz para extrair o amor verdadeiro da mãe. Foi um golpe de gênio psicológico e moral, demonstrando que o amor genuíno é abnegado, não possessivo. No entanto, a grandeza de Salomão é inseparável de sua queda. A sabedoria que lhe foi dada por Deus não era um amuleto mágico que o forçava à retidão, era um guia, e ele tinha a liberdade de escolher segui-lo ou ignorá-lo. O rei que resolveu o dilema de 2 mulheres não conseguiu resolver o dilema de seu próprio coração dividido. Ele permitiu que a vaidade, a luxúria e a aliança com a idolatria minassem sua fidelidade a Deus. Aquele que havia escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, falhou em temer ao Senhor nos seus anos de velhice. O julgamento de Salomão garantiu a justiça para uma criança e estabeleceu a autoridade de um rei, mas a desobediência de Salomão custou a unidade de uma nação inteira, levando ao cisma e a séculos de conflitos entre os reinos de Israel e Judá. O legado é, portanto, duplo: o de um monarca inigualável em discernimento e o de um homem tragicamente falho em caráter. A sua vida é um lembrete solene de que a sabedoria intelectual, a riqueza material e a glória terrena são vazias se não forem sustentadas pela fidelidade e pela humildade espiritual. O homem mais sábio do mundo concluiu que tudo é vaidade. O julgamento de Salomão, a história central que nos reuniu, continua a ser relevante. Ele nos desafia a olhar além das superfícies, a questionar as narrativas e a buscar a verdade através do discernimento do coração. A sabedoria divina está disponível não apenas para reis, mas para todos que a buscam com humildade. O verdadeiro poder de Salomão não estava nas suas riquezas, mas no seu pedido inicial, um coração sábio.
sábio. O fim de sua vida nos ensina que manter essa sabedoria e fidelidade é um trabalho contínuo que exige vigilância constante contra as tentações do poder e do prazer. Esta jornada através da vida de Salomão, desde o pedido humilde em Gibeão até a tragédia da divisão do reino, nos oferece uma rica meditação sobre a natureza do poder, da justiça e da fragilidade humana. O legado de sua sabedoria permaneceu nos seus escritos, nos seus provérbios e, acima de tudo, na memória do seu julgamento clássico. Ele nos ensinou que a sabedoria é a arte de escolher o bem, não apenas de conhecê-lo.